Nosso sistema solar contém 8 planetas e mais de 200 luas. A grande maioria dessas luas não tem chance de ser habitável, mas algumas delas, Europa e Encélado, por exemplo, são fortes candidatas na busca por vida. É o mesmo em outros sistemas solares. As luas em nosso sistema solar mostram tanta variedade quanto os planetas, talvez mais. Há luas onde uma camada de gelo com dezenas de quilômetros de espessura esconde um oceano quente. Há uma lua com corpos estáveis de líquido de superfície. Há uma lua que experimenta atividade vulcânica quase constante. Algumas luas se formaram por acreção. Pelo menos uma lua, a da Terra, formou-se a partir de uma colisão entre protoplanetas. Algumas luas são provavelmente asteroides capturados. Algumas luas podem ser objetos capturados do cinturão de Kuiper. Existem luas maiores do que alguns dos planetas e luas tão pequenas que mal chegam a ser luas. A busca por mundos habitáveis é focada em exoplanetas, principalmente porque não podemos ver exoluas. Mas os exoplanetas devem ter exoluas se nosso sistema solar for uma indicação. Mesmo que nenhuma exolua seja conhecida, não temos motivos para supor que a formação da Lua não ocorra, da mesma maneira que no sistema solar, escrevem os autores de um novo artigo. E pode haver muito mais exoluas do que exoplanetas. Existe alguma maneira de começarmos a entender quais exoluas são alvos promissores na busca por habitabilidade? A melhor exolua candidata que temos até agora está no sistema Kepler 1625. Algumas evidências mostram que uma exolua gasosa do tamanho de Netuno está orbitando um gigante gasoso ainda maior chamado Kepler 1625b. Outras evidências contradizem a descoberta. Imagem, NASA, Heliostat, STC. A melhor exolua candidata que temos até agora está no sistema Kepler 1625. Algumas evidências mostram que uma exolua gasosa do tamanho de Netuno está orbitando um gigante gasoso ainda maior chamado Kepler 1625b. Outras evidências contradizem a descoberta. Imagem, NASA, Heliostat, STC. Os autores de um novo estudo pensam assim. O estudo é uma lista de alvos para procurar por exoluas habitáveis e será publicado no Monthly Notices da Royal Astronomical Society, MNRAS. A principal autora é Vera Dobos, astrônoma do Captain Astronomical Institute da Universidade de Groningen, Holanda. O que sabemos sobre a habitabilidade de exoplanetas é: exoluas é ofuscado pelo que não sabemos. Estudos como este são algumas das nossas primeiras incursões na compreensão da habitabilidade das exoluas. Ainda nem encontramos nossa primeira exolua, mas logo a encontraremos. Parecia que os astrônomos poderiam ter encontrado um em 2018, mas agora é incerto. Estudos como este estão ajudando a comunidade científica a se preparar para as descobertas de exoluas. Quando começarmos a encontrá-los, poderemos enfrentar uma avalanche de descobertas de exoluas. Como o principal autor Dobos diz, por esse motivo, é importante ter conhecimento básico sobre exoluas desde as primeiras detecções, o que ajudará na seleção de outros alvos de observação. Como ainda não descobrimos nenhuma exolua, este estudo investiga a habitabilidade de exoluas hipotéticas, que podem estar orbitando exoplanetas conhecidos. Embora nenhuma exolua seja conhecida hoje, sua potencial habitabilidade é uma questão interessante e importante, escrevem os autores. Seu estudo fornece uma lista de alvos para maximizar nossas chances de encontrar exoluas potencialmente habitáveis. Podemos não ter encontrado nenhuma exolua ainda, mas isso não nos impede de imaginá-las. Esta é a concepção de um artista de uma exolua semelhante à Terra orbitando um planeta gasoso. Crédito da imagem, Avatar, 20th Century Fox. Podemos não ter encontrado nenhuma exolua ainda, mas isso não nos impede de imaginá-las. Esta é a concepção de um artista de uma exolua semelhante à Terra orbitando um planeta gasoso. Crédito da imagem, Avatar, 20th Century Fox. O estudo se concentra em grandes exoluas rochosas que podem manter suas atmosferas. Os autores também examinaram o calor disponível para as exoluas da estrela ou estrelas em seu sistema solar e o aquecimento das marés. Eles ignoraram o aquecimento radiogênico, que poderia fornecer calor suficiente para manter um oceano abaixo da superfície, como em Europa e Encélado, e talvez em outros pontos. Os pesquisadores começaram com a Extrasolar Planets, enciclopédia, depois excluíram os exoplanetas com base nos seguintes critérios: planetas com mais de 13 massas de Júpiter, planetas com uma estrela hospedeira menor que 0,08 massas solares, para excluir anãs marrons,
Planetas dos quais nem o período orbital nem o semi-eixo maior são conhecidos. Planetas para os quais nenhum dos três parâmetros a seguir é conhecido: massa, massa mínima e raio. Após essas exclusões, eles acabaram com 4.140 exoplanetas conhecidos. Para cada um desses planetas, eles simularam 100.000 luas. O resultado é a probabilidade de habitabilidade para cada lua simulada, que os pesquisadores definem como a proporção de luas de teste habitáveis em comparação com as 100.000 luas simuladas. Depois de tudo dito e feito, a equipe identificou 234 exoplanetas conhecidos onde as luas dos exoplanetas tinham uma probabilidade de habitabilidade de 1%. 17 dos próprios planetas tinham uma probabilidade de habitabilidade superior a 50%. Esta figura do estudo mostra a probabilidade de habitabilidade para exoluas em torno de exoplanetas conhecidos no semi-eixo maior, plano de temperatura efetiva estelar. Apenas exoluas com pelo menos 10% de probabilidade de habitabilidade são mostradas. Planetas com massas conhecidas, com ou sem dados de raio, são marcados com círculos, e planetas com raios conhecidos são marcados apenas com triângulos. As cores dos marcadores correspondem à fração de luas habitáveis e os tamanhos dos marcadores representam os tamanhos dos planetas conforme indicado na legenda. Os diferentes tons de linhas verdes mostram zonas habitáveis, conservadoras e otimistas para os exoplanetas. A legenda mostra apenas 3 tamanhos representativos: Terra, Netuno e Júpiter, enquanto o tamanho dos marcadores no gráfico é dimensionado para o tamanho real dos planetas. Crédito da imagem, Dobos et al. 2022. Esta figura do estudo mostra a probabilidade de habitabilidade para exoluas em torno de exoplanetas conhecidos no semi-eixo maior, plano de temperatura efetiva estelar. Apenas exoluas com pelo menos 10% de probabilidade de habitabilidade são mostradas. Planetas com massas conhecidas, com ou sem dados de raio, são marcados com círculos, e planetas com raios conhecidos são marcados apenas com triângulos. As cores dos marcadores correspondem à fração de luas habitáveis, e os tamanhos dos marcadores representam os tamanhos dos planetas, conforme mostrado na legenda. Os diferentes tons de linhas verdes mostram zonas habitáveis conservadoras e otimistas para os exoplanetas. A legenda exibe apenas 3 tamanhos representativos: Terra, Netuno e Júpiter, enquanto o tamanho dos marcadores no gráfico é dimensionado para o tamanho real dos planetas. Crédito da imagem, Dobos et al. 2022. No geral, o estudo mostrou que provavelmente luas habitáveis orbitam planetas na zona habitável de suas estrelas, o que não é surpreendente. Também mostrou que vários exoplanetas maciços conhecidos têm uma alta probabilidade de habitabilidade para exoluas. O estudo mostrou que exoplanetas com órbitas altamente excêntricas ou altas taxas de aquecimento das marés eram mais propensos a hospedar luas habitáveis para exoplanetas fora das zonas habitáveis de suas estrelas. Mas uma coisa modifica esses resultados: as estrelas hospedeiras. A equipe trabalhou com a Extrasolar Planets Encyclopedia como entrada, e não lista o tipo de estrela para mais da metade dos exoplanetas que contém. E para as estrelas listadas, seu estado evolucionário atual não está listado. Portanto, algumas das estrelas hospedeiras não são propícias à habitabilidade. Portanto, mesmo que as simulações resultem em maiores probabilidades de habitabilidade para exoluas no sistema, a estrela pode negar isso. No entanto, suponha que uma estrela contraindica a habitabilidade por causa da explosão e radiação extremas. Nesse caso, um planeta massivo suficiente poderia proteger uma exolua com uma magnetosfera protetora. Muitos outros fatores determinam a habitabilidade das exoluas ou mesmo sua presença. Por exemplo, quando os planetas migram, eles podem perder suas luas. Algumas luas podem sobreviver a isso, dependendo dos parâmetros físicos e orbitais do planeta e da Lua, e algumas luas podem ser capturadas em órbitas ao redor de um novo planeta. Mas esses fatores estão fora do escopo deste artigo. Este trabalho resulta em uma tabela de exoplanetas com altas probabilidades de hospedar luas potencialmente habitáveis. Entre os exoplanetas com as maiores probabilidades estão alguns que os leitores podem reconhecer. Kepler 459b é o planeta com a maior probabilidade de abrigar exoluas habitáveis. É um subjúpiter orbitando uma estrela semelhante ao nosso Sol a cada 854 dias. A probabilidade de habitabilidade da exolua de Kepler 459b é de 70%.
Kepler 456b também é um subjúpiter orbitando uma estrela com a mesma massa do Sol, mas sua órbita leva 1320 dias. A probabilidade de habitabilidade da exolua de Kepler 456b é de 69%. A terceira na lista é HD 7199b. É um gigante gasoso que orbita sua estrela parecida com o Sol a cada 1,7 anos. A probabilidade de habitabilidade da exolua HD 7199b é de 64%. Esta captura de tela do Eison Exoplanetes da NASA mostra uma ilustração de HD 7199b. De acordo com este estudo, HD 7199b tem 64% de probabilidade de hospedar uma exolua habitável. Crédito da imagem, NASA. Esta captura de tela do Eison Exoplanetes da NASA ilustra HD 7199b. De acordo com este estudo, HD 7199b tem 64% de probabilidade de hospedar uma exolua habitável. Crédito da imagem, NASA. Mais abaixo na lista está Kepler 458b, a primeira superterra rochosa encontrada dentro da zona habitável em torno de uma estrela parecida com o Sol. Às vezes é chamado de primo da Terra, ou Terra 2.0. Sua probabilidade de habitabilidade exolua é de 60%. Depois, há Kepler 62f. Kepler 62f é considerado um dos candidatos exoplanetas habitáveis mais promissores, principalmente porque orbita uma estrela muito estável de vida extremamente longa. Sua probabilidade de habitabilidade exolua é de 53%. Proxima Centauri C também entra na lista. Seu status como exoplaneta confirmado é debatido, mas chama atenção porque está muito próximo de nós. Está perto do final da lista com uma probabilidade de habitabilidade de exolua de 14%. Infelizmente, muitos exoplanetas com alta probabilidade de habitabilidade em exoluas têm períodos orbitais muito longos de várias centenas de dias ou mais. Isso dificulta a observação dos planetas e a procura de exoluas. Outros, como o já mencionado Kepler 62f, têm períodos orbitais mais curtos de apenas algumas centenas de dias. O período orbital de 268 dias de Kepler 62f o torna um alvo intrigante na busca por exoluas. Muitos dos exoplanetas da lista são grandes gigantes gasosos. Eles poderiam hospedar várias exoluas, algumas tão grandes quanto os pequenos planetas do nosso sistema solar. Quando Galileu apontou seu telescópio para Júpiter, ele encontrou 4 grandes luas. Sua descoberta foi um grande momento na história. Talvez nossa primeira detecção de exoluas seja semelhante e encontraremos nossas 4 primeiras de uma só vez. Um dia teremos tecnologia e metodologia para encontrar exoluas com mais facilidade. Em breve, poderemos saber de milhares ou mesmo dezenas de milhares de exoluas. Este estudo pode ajudar os astrônomos a decidir onde procurar os habitantes.